Eles prometeram aposentadoria segura, mas transformaram décadas de trabalho em cinzas. Algumas vítimas perderam tudo para golpes que pareciam mais sólidos que bancos. O detalhe mais assustador é que muitos sinais estavam à vista, mas só faziam sentido tarde demais. Número 10. Curtis D. Young, American Pension Services. O extrato da aposentadoria chega pelo correio e o número diz que você ainda está protegido. Em Salt Lake City, a SEC disse que Curtis L. D. Young transformou esse número em ficção. Ele comandava a American Pension Services Incorporated, uma custodiante de IRA autodirigido, o tipo de empresa em que clientes confiavam para guardar seus recursos de aposentadoria enquanto escolhiam investimentos alternativos. Essa estrutura colocava nas mãos dele os registros, as transferências e a custódia do dinheiro. Desde pelo menos 2005, os reguladores alegaram que de Young e a APS desperdiçaram mais de 22 milhões de dólares ligados a IRAs autodirigidos e outras contas de aposentadoria. O estrago não aparecia com honestidade nos arquivos financeiros nem nas pastas de poupança dos clientes. Segundo a SEC, as perdas eram escondidas por extratos inflados, deixando milhares de clientes da APS com saldos que pareciam intactos, enquanto o dinheiro já não estava mais lá. O caso foi apresentado no Tribunal Federal em Utah em 30 de abril de 2014. A lição é fria, mecânica e brutal. Extratos falsos não apenas esconderam perdas, eles compraram tempo enquanto contas de aposentadoria sangravam. Número 9. A Equitas Capital. O seu dividendo era uma contagem regressiva com nome educado. Depois da complexidade vendida por assessores, veio o disfarce seguinte, um esquema Ponzi vestido de rendimento. Em Lake Oswego, no Oregon, a Equitas Capital vendia notas privadas e fundos ligados a recebíveis de saúde, educação e crédito ao consumidor. Em março de 2016, a SEC afirmou que a Equitas Capital Management e executivos como Brian Oliver e Scott Gillis haviam captado mais de 350 milhões de dólares de mais de 1.500 investidores. A estrutura vinha coberta por camadas de jargão financeiro, mas servia a um único propósito: fazer dinheiro reciclado parecer renda. Na papelada, apareciam contas da Care Payments e dívidas estudantis da Corinthian Colleges, uma rede de ensino que entrou em colapso em 2015. Muitos investidores chegaram por meio de assessores financeiros, colocando economias de aposentadoria em ativos que pareciam estáveis. Mas, segundo a SEC, a Equitas escondia problemas graves de fluxo de caixa e usava dinheiro de novos investidores para pagar os anteriores. Escritórios tranquilos, apertos de mão seguros, pastas empilhadas e promessas organizadas demais. Por trás da mesa vazia, o relógio já estava correndo. A Equitas entrou em intervenção judicial e o processo acabou virando caso criminal. Número 8. Royalties providentes. Aqui está o mesmo padrão vestido de roupa de campo petrolífero. Não estavam vendendo uma aposta selvagem. A Provident Royalties de Dallas oferecia frações de participação em projetos de petróleo e gás por meio de corretoras, como se fosse uma renda estável de energia para investidores de varejo e aposentados em busca de retorno. Em julho de 2009, a SEC disse que a máquina já tinha captado mais de 485 milhões de dólares de cerca de 7.700 investidores em todo o país. A promessa era receita de produção, a acusação era outra. O dinheiro de novos investidores era usado para fazer pagamentos no estilo de um esquema de pirâmide para quem tinha entrado antes, enquanto os recursos eram desviados em vez de financiar a história de renda que estava sendo vendida. A complexidade fazia a lavagem. Os negócios de energia soavam sofisticados. A papelada de corretora fazia tudo parecer aprovado. O dinheiro da aposentadoria entrava com cara de confiança e saía cobrindo obrigações antigas. Mais tarde, vários executivos se declararam culpados ou foram condenados. O produto era a renda de petróleo. O combustível eram novas vítimas. Número 7. Woodbridge Group. A proposta chegava com cara de coisa sem graça, do tipo que parece confiável. Notas promissórias de curto prazo, supostamente garantidas por empréstimos imobiliários. Para um aposentado tentando proteger as economias de uma vida inteira, a palavra garantidas era a isca.
Em dezembro de 2017, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, agiu contra a Woodbridge Group of Companies LLC, comandada por Robert H. Shapiro, de Sherman Oaks, na Califórnia, com outra base em Boca Raton, na Flórida. Segundo os reguladores, a Woodbridge levantou cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares com mais de 8.400 investidores de varejo em todo o país. Muitos eram idosos, usando dinheiro reservado para a aposentadoria. As notas eram vendidas como uma renda conservadora, sustentada por tomadores de empréstimo e por imóveis. Em salas de seminários financeiros, diante de plateias mais velhas, a promessa parecia simples: assinar o acordo, receber os pagamentos, manter o futuro em segurança. Mas para a SEC, o fluxo real de dinheiro vinha de novos investidores pagando os antigos, enquanto Shapiro e pessoas próximas bancavam um padrão de vida extravagante: mansões, carros, dinheiro circulando, e do outro lado, mesas vazias, contas atrasadas e aposentados tentando entender o que havia sobrado. Os empréstimos não sustentavam as promessas. O dinheiro dos investidores sustentava. Em 2019, um tribunal ordenou cerca de 1 bilhão de dólares em decisões judiciais, e Shapiro recebeu 25 anos de prisão. A segurança era o discurso de venda, a garantia era a confiança. Número 6. Medical Capital Holdings. As contas médicas eram um veículo perfeito para a fraude. Pareciam técnicas, lentas e difíceis de conferir. Com sede em Anaheim, na Califórnia, a Medical Capital Holdings Incorporated e suas empresas Medical Provider Funding vendiam títulos supostamente lastreados em recebíveis médicos com desconto, ou seja, créditos sobre contas hospitalares ainda não pagas. Sidney Field e Joseph Lampariello os apresentavam como renda fixa, segura, estável e feita para a aposentadoria. A promessa era simples: os hospitais pagariam as faturas aos poucos e você receberia o retorno. Em julho de 2009, a SEC agiu depois que a empresa havia levantado cerca de 2,2 bilhões de dólares com mais de 700 investidores, muitos deles aposentados ou quase aposentados, vendidos por meio de corretoras independentes e consultores financeiros em busca de comissões. Os reguladores alegaram desvio de recursos e falsas alegações sobre esses recebíveis. Mais tarde, a ação de recuperação judicial conseguiu pouco. A fraude se escondia em recebíveis inflados e inexistentes, e a própria complexidade fazia o resto. Número 5. Igreja Internacional Greater Ministries. Gerald Payne ficou diante dos fiéis em Tampa e vendeu uma promessa simples: coloque dinheiro na Greater Ministries International Church e Deus vai dobrá-lo. Nos anos 90, essa mensagem circulou pela confiança dentro das igrejas, por envelopes de oferta, boletins e recrutamento direto. Soava como linguagem de bênção, mas funcionava como uma armadilha de investimento. Cerca de 18 mil pessoas entraram, muitas delas idosos que frequentavam a igreja e crentes que achavam que estavam financiando algo aprovado por Deus. O perigo era pessoal. Se você confiava no ministério, já estava dentro do funil de vendas. As novas doações pagavam participantes anteriores e esses primeiros repasses faziam um suposto milagre parecer confirmado. Mais dinheiro veio depois, até a fraude alcançar cerca de 448 milhões de dólares. A moldura bíblica não mudava a conta, só tornava a conta mais difícil de questionar. Payne foi condenado em 2001 e recebeu uma pena de 27 anos de prisão. A confiança não era garantia, era o produto. Número 4. Corporation de Benefícios Mútuos. Pior ainda, esse esquema alcançou cerca de 29 mil investidores por meio de um produto montado em torno de uma variável brutal, quando os segurados iam a óbito. Com sede em Fort Lauderdale, na Flórida, a Mutual Benefits Corp vendia participações fracionadas em apólices viatical e de acordos de vida, prometendo aos compradores retornos previsíveis fora do mercado de ações. Em maio de 2004, a SEC tomou uma medida de emergência e alegou que a empresa distorcia o valor das apólices, as estimativas de expectativa de vida e os cálculos de reservas, justamente a engrenagem que decidia se o investimento realmente poderia pagar. A escala era de cerca de 1 bilhão de dólares e o apelo à aposentadoria era direto. Investidores mais velhos buscavam estabilidade e a oferta de vendas transformava essa necessidade em mercadoria. Joel Stinger, um dos principais nomes, mais tarde se declarou culpado e recebeu uma pena de 20 anos de prisão. Mas o caso seguinte vai ainda mais longe no frio.
Ele sai da venda de uma certeza falsa e entra no esvaziamento de uma seguradora por dentro. Número 3. Sholem Weiss National Heritage Life. Um juiz condenou Sholem Weiss a 845 anos. Esse número começa a fazer sentido quando se olha para o que aconteceu dentro da National Heritage Life Insurance Company. No início dos anos 90, Weiss e seus associados ajudaram a esvaziar cerca de 450 milhões de dólares por meio de operações fraudulentas com hipotecas e transações de valores mobiliários ligadas aos ativos da seguradora. A promessa não vinha de um salão de cassino, vinha de produtos comuns de seguro e renda vitalícia, vendidos a segurados que buscavam proteger suas economias, garantir renda na aposentadoria e assinar contratos previsíveis. Era ali que aposentados acreditavam estar seguros, e foi assim que o dinheiro desapareceu. Os contratos eram reais, mas os ativos que deveriam sustentá-los estavam sendo retirados, até que milhares de segurados ficaram expostos quando a empresa quebrou. Weiss deixou os Estados Unidos, foi capturado na Áustria e teve sua pena comutada pelo presidente Donald Trump em 2021. O cofre vendia recibos enquanto era esvaziado. Número 2. Allen Stanford. Stanford International Bank. Em fevereiro de 2009, a SEC congelou os bens de R. Allen Stanford e arrancou a fachada do Stanford International Bank. Por trás do nome respeitável, havia uma operação em Antígua, comandada por um financista do Texas, com escritórios pelos Estados Unidos e pela América Latina. A isca parecia conhecida: certificados de depósito. Aquele tipo de expressão que se ouve numa reunião com um consultor bancário e se arquiva mentalmente como algo seguro. Mas a proposta de Stanford prometia rendimentos altos, perto de 10%, muito acima dos certificados comuns. O alvo eram aposentados que buscavam renda sem abrir mão de preservar o dinheiro principal. Essa diferença era o sinal de alerta. Segundo o caso, o dinheiro não ficava protegido em um produto bancário conservador. Ele financiava os negócios de Stanford, seu estilo de vida, seus carros de luxo, jatos particulares e também resgates antigos pagos com novos depósitos de investidores. O dinheiro circulava entre contas como se a solidez fosse apenas uma encenação. Cerca de 18 mil pessoas foram atingidas em aproximadamente 7 bilhões de dólares. Investidores ficaram do lado de fora, encarando o vazio onde antes havia confiança. Stanford foi condenado em 2012 e recebeu uma pena de 110 anos de prisão. O patrocinador do cricket recebeu uma sentença mais longa do que muitas vidas inteiras. A confiança vestiu um blazer, sentou à mesa e depois desapareceu. Número 1. Bernie Madoff. Bernard L. Madoff Investment Securities. O esquema anterior usava contas offshore e distância para apagar o rastro do dinheiro. Madoff fez o contrário. Ele colocou a fraude em Manhattan, dentro do Lipstick Building, na 885 Terceira Avenida, sob o nome Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, amparado pela autoridade emprestada de um ex-presidente da Nasdaq. Aos clientes, vendiam uma estratégia de opções Split Strike Conversion, estável e resistente ao mercado. Os extratos chegavam como se fossem prova. Se você era aposentado ou administrava uma instituição de caridade, uma fundação, uma conta ligada à pensão ou um fundo familiar, os números pareciam conservadores e tranquilos. Mas os clientes de consultoria não tinham operações reais. Tinham demonstrativos fabricados, montados para parecer consistência impossível. Em dezembro de 2008, o colapso expôs cerca de 64,8 bilhões de dólares em saldos falsos e cerca de 17,5 bilhões de dólares em principal de clientes perdidos. Madoff se declarou culpado em março de 2009, recebeu uma pena de 150 anos em uma prisão federal e morreu lá em 2021. O crime final não foi a volatilidade, foi a certeza, fabricada e vendida até que a própria confiança virasse produto.